Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo por aí. Bom, gente, então vamos hoje para a nossa sexta videoaula. O assunto que nós falaremos hoje será sobre os micro-organismos, a vida invisível. Bom, então o título já dá um gatilho para a gente sobre o que a gente vai falar. Então, nós falaremos sobre micro-organismos, gente, que não são visíveis ao olho nu. Então, para que a gente possa enxergá-los, para que a gente possa estudá-los e entendê-los melhor, nós precisamos usar alguns instrumentos para auxiliar nesse processo. No caso, os microscópios, as lupas, o que eles fazem? Eles dão um aumento de imagem. Então, enquanto o nosso olho só consegue captar coisas macroscópicas, os microscópios conseguem captar coisas invisíveis a olho nu. Então, devido a esse grande aumento, nós conseguimos estudar esses micro-organismos. Gente, então esses micro-organismos, eles estão presentes no nosso dia a dia, eles estão completamente ligados à nossa vida, sejam eles dentro de nós. Sim, nós temos micro-organismos dentro de nós, como bactérias, fungos, alguns protozoários, que fazem parte da nossa flora natural do nosso corpo. E nós temos aqueles que vivem no ambiente externo. E dentre esses que vivem no ambiente externo, nós temos alguns que podem causar problemas à nossa saúde. Ah, só a saúde do homem? Não, gente. Eles também podem causar problemas em plantas, em animais. Beleza, gente? Então, dentro do grupo desses micro-organismos, nós vamos falar hoje sobre os vírus. Olha só, hein? Chegamos na nossa aulinha sobre vírus no meio de uma pandemia viral. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses bichinhos, entre aspas, que estão aí causando esse estrago no mundo todo. E, gente, então, como nós já falamos na nossa última videoaula, nós já vimos as principais características dos vírus e agora nós vamos revê-las, nós vamos reforçar essas características. Então, a primeira característica importantíssima dos vírus, eles são acelulares. Como assim? Eles não têm o corpo formado por células, beleza? Gente, qual que é a primeira coisa que um ser vivo tem que apresentar para ser considerado vivo? Célula. Isso, célula. Tem que ter o corpo formado por célula. Se não tiver, normalmente a gente não considera eles como um ser vivo, beleza? Próxima característica muito importante dos vírus: eles não apresentam metabolismo próprio. Ou seja, eles não conseguem respirar, eles não conseguem se alimentar sozinhos. Por isso, eles precisam estar dentro de uma célula, galera. Eles precisam invadir um outro ser vivo. Se eles não tiverem um ser vivo para poder se desenvolver, eles vão morrer. É isso mesmo, gente. Se não tiver um ser vivo para infectar, o vírus morre. Olha como é importante entender ciências no meio de uma pandemia viral para não sair por aí falando besteira e acreditar em qualquer coisa que as pessoas falam, né? Então vamos sempre estudar, galera. A educação é o caminho para tudo. Beleza? Então vamos continuar. Então, ó, são acelulares, não apresentam metabolismo e não são capazes de se reproduzir sozinhos. Pois é, para que eles consigam se reproduzir, eles precisam estar no interior de outra célula. Então, outra coisa, gente, fora que eles não conseguem respirar e se alimentar, eles não conseguem se reproduzir. Então, se eles não se reproduzir, eles não vão se propagar. Não vai virar uma pandemia, entendeu? Por isso que é importante nós tomarmos os cuidados necessários para que eles não encontrem um outro ser vivozinho para infectar. Beleza? Gente, quando eu falo que esses vírus eles precisam estar dentro de uma célula, dentro de um ser vivo, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eles são parasitas. Por que parasitas? Porque eles usam os mecanismos da célula do hospedeiro. Eles usam mecanismos de outra célula. Então, ele está parasitando essa célula, beleza? Intracelulares, que eles ficam dentro da célula, obrigatório. Por que é obrigatório? Porque assim, ele não consegue viver. Então, os vírus, todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, beleza? E aqui nessa imagenzinha, gente, é um exemplo do vírus que causa AIDS, o HIV, beleza? Então, gente, aquelas características que eu acabei de falar para vocês, como nós já vimos, são as características no qual a maioria dos cientistas usam para falar, olha só, galera, vírus não é ser vivo, beleza? Ele não tem metabolismo, ele não consegue se produzir sozinho e ele não tem seu corpo formado por célula, ele não é um ser vivo. Mas nós temos essas três características que falaremos agora,
que são aquelas que a galera que defende que o vírus é sim um ser vivo usa para argumentar isso, que são elas. Primeira, eles apresentam material genético, gente. Se eles apresentam material genético, que pode ser tanto de RNA quanto de DNA, eles conseguem passar as suas características para os seus descendentes. Ou seja, hereditariedade. Então, isso é uma característica que todo ser vivo apresenta. Beleza? Outra característica, gente, eles evoluem. Sim, o vírus evolui, gente. A família do coronavírus é um exemplo muito bom para a gente falar sobre essa evolução viral. Nós sabemos, eu comentei com vocês já isso em uma aula sobre o coronavírus, que nós temos alguns tipos comuns dessa família que estão no nosso dia a dia há muito, muito tempo. Então, nós temos ali 2 que são os mais comuns, outros 2 que não são tão comuns, mas que estão também no nosso dia a dia. Nós temos o SARS, que foi a que causou uma grande quantidade de pessoas infectadas também, em 2012, se eu não me engano, 2009, foi por aí, não me lembro muito bem agora, também na China. Começou na China, né? E depois nós tivemos o MERS, que também levou à morte de várias pessoas. E agora nós temos o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. Então, gente, todos esses vírus são evoluções, todos são da mesma família, então um evolui da origem a outra, assim por diante. O Covid-19, ele é a evolução do SARS-1, aquele que aconteceu, eu não me lembro muito bem agora se é em 2012, eu vou confirmar isso para vocês depois, mas eu acredito que foi em 2012, ou 2009, 2012 eu acho. E ele evoluiu, é uma evolução dessa forma viral, por isso que ele chama, o vírus que causa, chama SARS-CoV-2. Beleza, gente? Então, esse é um exemplo clássico de que sim, os vírus apresentam capacidade de evolução. E a outra característica é que eles realizam atividades extremamente complexas. A forma como eles se reproduzem e lisam as células, que nós falaremos já já, é complexo. Todo o mecanismo do vírus, gente, é muito complexo. A gente pode ver, né? A gente está tendo uma pandemia aí viral que está acabando com uma quantidade absurda de gente em todos não, mas na maioria dos países do mundo. Então, assim, um ser que não é nem considerado ser vivo fazendo tudo isso. Então, é uma coisa que é inquestionável as atividades metabólicas dos vírus. Beleza, gente? Galera, então aqui eu coloquei para vocês a estruturazinha básica do corpo de um vírus. Então, nós temos basicamente 2 tipos de vírus. Os vírus que nós chamamos de não envelopados, que são esses daqui. Gente, essa imagem aqui é a mesma coisa dessa daqui, tá? Só que esse daqui é um desenho, esse daqui é uma imagem real. Então, qual é a estrutura básica do corpinho deles? Eles apresentam um capsídeo formado por proteína. O capsídeo é proteico, aqui ele. Dentro desse capsídeo, eles apresentam DNA ou RNA, ou seja, material genético, e em volta eles apresentam receptores. Gente, esses receptores, eles vão dar uma certa especificidade aos vírus. Como assim? Eu já vou falar sobre isso já já, mas os vírus, eles normalmente infectam determinados tipos de células, porque acontece esse reconhecimento dessa proteína com a que vai estar aqui na nossa célulazinha. Então, eles se reconhecem. Meio que, te encontrei, é você que eu quero infectar. É tipo isso que acontece. Então, essa é a estrutura básica. Existem alguns vírus que têm uma estrutura extra, que a gente chama de envelope, que é essa estrutura aqui em volta. Gente, esse envelope, normalmente, ele é formado por lipídios, e aí ele apresenta os receptores no envelope e não no capsídeo. Detalhe, galera, a família coronavírus apresenta esse envelope, tá? É um tipo de vírus que tem essa camada extra. Então, esse daqui seria um vírus envelopado e esse daqui um vírus não envelopado. Beleza, gente? Galera, fora isso, a estruturazinha do vírus, ele varia muito. Vocês vão ver muito esse exemplo aqui de vírus em livro. Esse daqui é um bacteriófago, assim que nós chamamos ele. Ele é muito, muito comum ter essa estrutura em livro para explicar como que acontece a infecção. Então, gente, não existe só um tipo de infecção e só uma forminha de vírus, beleza? Mas esse daqui é o exemplo mais comum. Então, eu vou explicar para vocês como que acontece essa infecção por esse tipo de vírus e depois eu vou explicar uma outra forma também. Então, vamos começar por esse daqui. Esses tipos de vírus, eles têm um corpinho dividido em cabeça e cauda. Essa cabeça é formada
pelo capsídeo proteico e dentro apresenta o DNA. A cauda, gente, apresenta fibras proteicas e a bainha contrátil. Gente, quando esse vírus chega numa célula, o que ele faz? Ele vai acoplar nessa célula e tá vendo essa bainha contrátil? Isso daqui não lembra um parafuso? Ele vai fazer exatamente como um parafuso. Ele vai meio que fazer isso daqui, meio que se desenrolar. E aí, com isso, gente, o DNA que tá ali na cabeça vai descer e vai entrar dentro da célula do hospedeiro. Então, ele libera o seu DNA lá dentro. A parte da cabeça e da cauda não entra dentro da célula hospedeira, beleza? Só vai entrar o material genético, seja o DNA ou o RNA. É assim que ele invade. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de reprodução desse vírus. Na verdade, eu vou falar para vocês agora, depois eu volto. Então, gente, esse tipo de vírus, como que ele se reproduz? Ele vai injetar o seu material genético na célula. Esse material genético, gente, ele vai ser sintetizado, porque ele está dentro da célula. Então, ele meio que escraviza a célula que ele infectou para começar a produzir o material genético para ele. Ele entra e fala, vai, produz aí meu material genético. Por quê? Porque ele não consegue produzir sozinho. Então, ele escraviza a célula para ela produzir o material genético dele. Depois que ela produz o seu material genético, que replica, né, o material genético, ela vai começar a fazer a síntese das outras partezinhas, síntese proteica, e vai formar os novos vírus. Gente, em determinado momento, esses vírus, a célula vai estar tão repleta de vírus que ela vai lisar, ela vai estourar, liberando todos esses vírus. Quando acontece esse processo que eu acabei de descrever para vocês, que é a mesma coisa desse processo aqui, a gente chama de ciclo lítico. Gente, infecções virais causadas por vírus que se reproduzem desta forma são muito rápidas, o sintoma é muito forte, porque ela libera uma quantidade muito grande de vírus no nosso organismo e ele mata a célula. Mas a parte positiva é que tem tratamento. Você vai lá, toma um remedinho, faz um tratamentozinho, pronto. Você sarou. É fácil, né, entre aspas, mas é combatível. Dá para cuidar. Beleza, gente? E aí a gente tem o outro ciclo, que é o lisogênico, que eu vou falar para vocês já já. Então eu expliquei agora para vocês a forma como esse tipo de vírus aqui infecta uma célula. Galera, não existe só esse tipo de infecção, tá? Existe vírus que infectam a célula, que entra o vírus todo dentro da célula. Beleza? Como que ele faz isso? Normalmente, ele funde a parte proteica dele. A gente não falou que o capsídeo é formado por proteína? Então, ele funde com a membrana plasmática, que também tem uma parte proteica. Então, ele vai se fundir ali com a membrana da célula, vai liberar o seu material genético lá dentro. Galera, o que acontece normalmente com esse tipo de vírus? O material genético dele se funde com o material genético da célula que ele infectou. E aí, quando essa célula vai se dividir, o que vai acontecer? Ela vai reproduzir, ela vai dividir junto esse material genético viral. Gente, quando acontece isso, o material genético da célula vai ter o material genético do vírus. Ele não vai produzir vários vírus e vai estourar a célula e sair pro seu corpo. Ele vai ficar ali dentro. Grande problema de doenças virais que tem o vírus que se reproduz por esse ciclo. Elas normalmente são incuráveis, não tem cura, porque é a tua própria célula contaminada com isso. Então ela vai reproduzindo, mas é uma coisa mais lenta. Por isso que muitas vezes demora muito para aparecer, ok? Gente, aí nós temos dois exemplos de doenças que funcionam através não, né? Que tem vírus que se reproduz por esse ciclo, que chama ciclo lisogênico, que é a AIDS e a herpes. Beleza, gente? Então, dois ciclos, ciclo lítico e ciclo lisogênico. O lítico é aquele que estoura a célula toda, e o lisogênico mantém o material genético ali dentro, se recombina junto com o material do hospedeiro, e quando essa célula se divide, o material genético do vírus vai ser dividido junto. Beleza, galera? Então, voltando aqui, gente, como nós falamos, os vírus eles podem apresentar material genético de RNA ou de DNA. De DNA, nós temos a família do adenovírus, como exemplo, que causa a catapora. Então, aqui nós temos duas imagens do vírus que causa a catapora. Aqui embaixo, nós temos duas famílias que têm material genético de RNA, que é a do retrovírus, causador da AIDS, e o coronavírus, causador da Covid-19. Beleza, galera?
Gente, como eu já falei para vocês, os vírus, eles normalmente são parasitas específicos, ou seja, determinado tipo de vírus ataca determinado tipo de célula. Como exemplo, nós temos aqui uma imagenzinha do vírus que causa a poliomielite. O vírus da poliomielite ataca as células nervosas. O vírus da poliomielite não vai atacar as células do trato respiratório, vai atacar as células nervosas. Assim como os vírus da família do corona ataca células do trato respiratório. Beleza, galera? Então, a reprodução nós já falamos. E aí eu vou deixar essa parte das viroses para a gente ver na próxima aula. Aí a gente termina isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Lembrando que toda quarta nós estaremos online através do aplicativo Zoom para tirar as dúvidas. Beleza, gente? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.